As lamparinas estão acesas. Faça uma meditação nessa noite. Examina-se. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Adore a Ele, adore a Ele. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Oh, aleluia, Jesus. Você que está com o cálice, faça uma oração, você em secreto, individualmente com o Senhor. Você que não está tomando a ceia, faça uma reflexão da sua vida. Permita o Espírito Santo lançar luz no teu coração. Permita que Ele possa nessa noite te mostrar aonde você deve confiar, em que parte você deve confiar em Deus, aonde que está faltando entrar o Senhor, aonde está precisando um renovo na tua vida. Faça isso. Oh, pastor, eu preciso me conectar com Deus. Então use esse momento, ore ao Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, 23: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazeis isso em memória de mim. E disse Jesus: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Amém? Glória a Deus. Acende uma luz aqui na frente, por gentileza. Acende uma luz aqui da frente. Acende a luz aqui da frente, por favor. Amém? Glória a Deus. Todos pegaram, que vão participar da ceia. Então se coloque de pé. Abre o compartimento aí do pão. Pegue o pão. E repita essas palavras de Jesus. Amém? Diga assim: e disse Jesus: isto é o meu corpo que é dado por vós,
Façam isso em memória de mim. Podemos participar todos juntos. Senhor meu Deus, este é o teu pão, Senhor, que representa a sua carne naquele madeiro, Senhor. Te agradecemos grandemente, Senhor, por tudo isso que o Senhor fez por nós. Porque se hoje estamos aqui, Senhor, é pela tua graça e sua misericórdia, pelo teu sacrifício, Pai. Que possamos estar aqui, Senhor, mais uma vez, te louvando e te engrandecendo por esse grande sacrifício. Se hoje nós temos vida eterna, Senhor, é porque o Senhor nos concedeu isso, pelo teu grande amor, pela tua grande glória, Senhor. E isso é para glorificar o teu santo nome. Obrigado, Pai, pelas graças que tem nos dado todos os dias. Nos revista, ó Senhor, do teu poder. Que possamos ter, Senhor, mais um mês abençoado. Que as provisões em nossas casas, Senhor, continuem, Senhor. Que o Senhor venha nos proteger de todo mal. Onde cada um dos teus filhos colocar a planta dos pés, ó Pai. Esteja conosco, nos livrando de todo mal. Assim como o Senhor tem feito, Senhor. Assim nós te agradecemos, te engrandecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que por semelhante modo, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Então, levante seu cálice à frente e diz assim: e disse Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Podemos participar todos juntos. Pai amado, nessa noite, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu corpo moído naquela cruz, pelo sangue, ó Deus, derramado, vertido para a remissão do nosso pecado. Nessa noite, Senhor, nós celebramos com alegria. Nós, Senhor, celebramos, Pai, sentindo a tua presença. Que essa ceia, Senhor, seja um fortalecimento espiritual, um fortalecimento na alma, um fortalecimento no corpo, um renovo no corpo, Jesus. E que os teus filhos, ó Deus, percebam, que os teus filhos, Senhor, vivam em fé, vivam como filhos de Deus, Pai, amados, ó Deus, conquistados e pagos por um alto preço, Senhor, um preço de cruz. Assim nós agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Os irmãos estarão recolhendo o cálice, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu já coloquei Aleluia. as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes. Fomos remidos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome dele nessa noite. Amém. Louvado seja a presença dele neste lugar. Glória a Deus. Pode sentar. Amém. Glória a Deus. Nós vamos para o momento da palavra. Os irmãos estão recolhendo os cálices. Eu quero liberar aqui os kids, os teens que vão participar da sala dos kids. Vou pedir também que os irmãos que estão sem lugar, agora vai ter alguns lugares para você sentar, amém?
Glória a Deus. No final do culto hoje nós temos cantina, tá bom? Que é para ajudar na festa da multiplicação dos kids. Amém? Que vai ser no próximo sábado, às 17 horas aqui na igreja. Também quero fazer menção do cursão bíblico. Amém? Né, irmão Nilson, irmã Gláucia, que são os diretores de ensino da igreja aí, estão engajados num projeto. Você quer aprender a palavra de Deus? Nosso irmão Nilson e a nossa irmã Gláucia, levanta a mão, irmão Nilson, Gláucia, eles estão aqui, finalizaram sábado agora o cursão bíblico Caráter de Cristo. Fantástico a aula, passaram atividade, já vão liberar o diploma para esses irmãos. E a partir de um período vai assumir célula quem tem os diplomas de conhecimento aí nessas áreas. Então preste bastante atenção, faça parte. Vamos dar continuidade ao cursão às 16h30 aqui no sábado, amém? Então vai ser uma bênção. E estamos também logo as turmas abertas para o curso de maturidade e liderança, que vai ser feito online também pelo nosso irmão Nilson, pela Gláucia. Eles só estão vendo a data e o horário para lançar, já tem um grupo. Se você quer fazer parte, mande o teu nome para mim ou para o seu líder de célula e o contato. Os líderes mandam o contato que nós vamos estar mandando, colocando nesse grupo que vai participar desse curso de maturidade e liderança, chamado Escola de Líderes. Amém? Glória a Deus. Quer aprender mais? Quer aprofundar? Quer ganhar almas? Amém? Quantos querem ganhar almas para Jesus aí? Esse curso vai te auxiliar e muito. Amém? Nós vamos para a ministração da palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 26. Amém? Mateus 26, 26. O tema da palavra de Deus hoje, o favor de Deus. Amém? O favor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mateus 26, 26. Nós vamos ler até o versículo 28, amém? Que diz assim, Mateus 26. Pode ficar mesmo sentados, já levantaram em reverência à ceia. Pode ficar sentado, amém? Mateus 26, 26, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam. Quantos tomaram e comeram? Amém. E ele disse: isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, mas não é qualquer sangue. Amém? O texto está dizendo que é o sangue da aliança. O sangue da aliança derramado. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Que é derramado em favor de muitos. Amém? Olha aí o mistério. Mas derramado em favor de muitos, o sangue de Cristo para quê? Ele conclui: para o perdão de pecados. Quantos aqui querem ser perdoados do pecado? Você sabe que o que nos impede de se relacionar com Deus, de ir para a eternidade com Ele, são os nossos pecados. De contactar, de ter uma vida plena, o que destrói é o pecado. O que é o pecado? Tudo aquilo que destrói. Quantos? Então o que é o pecado, meus irmãos? Aquilo que? Pecado, destruição. Amém? O homem se destruiu quando pecou. Mas é interessante que nós estávamos lendo aqui, e hoje nós estamos reunidos. Eu não terminei de ler o 29, irmãos. Os irmãos nem falaram nada. Vamos ler o 29 também. Falei 28, vamos ler o 29 também. Continuamos aí então. Então, vamos ler o 28. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Amém? Para perdão de pecados. Versículo 29. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto, presta atenção, da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do Pai. O que Jesus está falando? Essa é a minha última ceia. Não vou voltar a beber do fruto da vinha. Agora só vamos beber lá na glória. Amém? Nós vamos beber com aqueles que realmente forem para a glória, vão ter a oportunidade de ceiar. E aonde? No reino de meu Pai, ele estava dizendo. Então nós estamos aqui, nessa noite, reunidos, né, por causa do quê? Do grande favor de Deus. Por causa do grande favor de Deus, temos a possibilidade, a oportunidade de se contactar com Deus. Eu, pastor? Claro, você, meu irmão. Se alguém disser diferente disso, não é o evangelho. O contato com Deus não é só para um pastor, para o líder, para um irmão mais experiente, mais maduro ou mais velho. Não. O contato do homem com Deus
é por causa do favor de Deus, amém? Favor esse que nós não merecíamos, amém? Cutuca a pessoa do lado aí e fala, irmão, você recebeu favor de Deus, amém? Sinta-se feliz por esse favor, por esse presente de Deus. Então olha que interessante, todo mês então nós, através de Cristo, recebemos esse grande favor, que é uma graça, é a graça recebida, é o favor de Deus, é o amor de Deus. Irmão, esse amor é a demonstração do amor de Deus para nós. Então nós vamos discorrer isso. E mensalmente, todo último domingo do mês, como eu falei aqui para os irmãos, celebramos a ceia, porque é o memorial desse favor. Você precisa ser lembrado, eu preciso ser lembrado, o povo de Israel precisa ser lembrado. Né? De quê? Do grande favor de Deus, do favor. Então nós celebramos esse memorial de tudo o que Deus fez por nós, o quê? Entregando o seu Filho pelo amor do homem para salvar da condenação do pecado inicial, que iniciou lá em Adão. Deus veio corrigindo, e aí quando manda o filho dele morre naquela cruz, então é o favor de Deus expresso, é o amor dele expresso para nos salvar. Amém? Quantos querem ser salvos aqui? Amém, glória a Deus. Então receba o favor de Deus nessa noite. Isso é interessante, você precisa entender isso. Então de tudo, nós celebramos aqui esse domingo, de tudo que Deus fez, entregando o seu Filho, pelo amor do homem, para salvar da condenação eterna, devido ao pecado de Adão lá no princípio. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Podemos aprofundar? O povo de Deus, ele também celebrava o pão e o suco, através do quê? Da Páscoa, uma festa, né, que simboliza a liberdade quando o povo era cativo, era escravo de Faraó no Egito. O povo saiu, atravessou o Mar Vermelho, Deus tirou o povo como um forte, a Bíblia diz, das garras de Faraó, porque Faraó estava oprimindo. Então Deus fez um grande feito com o povo de Deus. Enviou 10 pragas, Faraó teve que se render às 10, porque era uma batalha de deuses. Faraó era um tipo de Deus no reino do Egito. E o povo de Deus estava preso lá debaixo de um outro Deus. Então ali, quando Moisés entra, a batalha era de 2 deuses, a guerra era grande. Mas o Deus Todo-Poderoso, vencedor, enviou 10 pragas para amolecer o coração daquele homem que se dizia Deus, amém? E ele libertasse o povo que era cativo, o povo de Israel. Olha que coisa. E o povo então sai com tudo, com objetos, e eles atravessam, eles passam por um grande milagre, o quê? O Mar Vermelho, que simboliza o batismo. Passaram pelo Mar Vermelho em terra firme, como se fosse esse corredor aqui, de um lado água, do outro água, paredões imensos de água, e eles passaram caminhando com todo aquele povo. A Bíblia diz que uma grande multidão de milhares que saíram do Egito. E eles passaram, e no meio do caminho, o que aconteceu com eles? A água veio e acabou com eles? Tem crente que acha que Deus vai derramar juízo sobre ele. Eu não sei onde é que ele tira isso. Deus salva um povo e passa ele por meio do mar. Se Deus estivesse tão irado, ia derramar aquela água, ia matar todos ali que eles estavam na dependência de Deus. Mas o que Deus fez? Deixou eles passarem. Quando eles terminaram de passar, o que estava acontecendo? O faraó, que não quer desistir, que é o diabo, que é o inimigo, veio atrás. Veio correndo, veio de encontro àquele povo para tentar impedir o plano de Deus. Né? Deus tinha um plano com o povo salvar. Deus tinha um favor com aquele povo. E o inimigo, então, que era o faraó, desperta, fala, não, eles não podem sair. Eles vêm atrás para impedir a passagem. Mas a Bíblia diz, então, que antes dessa passagem, Moisés teve que ser ousado, teve que bater um cajado, o mar abrir. E o povo ficou com medo, porque estava encurralado. Viver na dependência de Deus, confiar no favor de Deus, que Deus ia suprir, porque depois era um grande deserto, que eles teriam 40 dias para passar, e entrar na promessa, porque Deus havia uma promessa para eles, ou voltar e ser pegos por Faraó e continuar escravos. Irmão, todos nós estamos nessa passagem, diariamente, nas decisões da nossa vida, sabia? Ou eu escolho viver o favor e o amor de Deus, mesmo parecendo arriscado, ou eu volto para o Egito. Lugar de luxúria, de pecado, de transgressão, de distanciamento de Deus. Ou eu ouso passar pelo mar e vou viver o quê? A promessa que Deus tem para mim. Eu escolhi há 12 anos atrás atravessar, né? Viver. Às vezes
voltamos para o deserto, mas a vontade de Deus é que a gente entremos na promessa. Muitas áreas da minha vida já entrou na promessa de Deus, como as suas também. Mas tem áreas que você precisa conquistar essa promessa. E eu nem ia aprofundar tanto nesse ponto, mas eu quero dar continuidade aqui, que para nós, e um dado muito curioso, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então o povo de Deus, ele celebrava também a memória da Páscoa, né? A memória dessa passagem, dessa libertação com a festa da Páscoa. E o que Jesus estava fazendo nesse texto que nós lemos era a Páscoa dos judeus. E aí ele, por ocasião, ele usou a Páscoa para dizer, é o último momento que eu vou comer do pão, vocês vão comer do pão e beber do cálice. É o último momento. Depois vocês só vão me ver bebendo do fruto da vinha. Tem videira no céu, hein? Que vai ter fruto, vai ter vinha lá, vai ter, né? Nosso corpo será saciado lá também. E aí, talvez não de forma material, esse não é o ponto da palavra de hoje. Mas, ele estava ali executando o quê? A Páscoa, era uma tradição judeu, Jesus era judeu. Então, o povo judeu celebrou essa Páscoa depois da sua liberdade recebida por um grande milagre de Deus, que é a travessia do Mar Vermelho, quando eu contei para vocês, e a aniquilação de Faraó e seus cavaleiros nas águas do mar, porque depois que o povo passou, a ira de Deus, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, debaixo sobre a tua vida tem favor de Deus, não tem ira de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo levou sobre ele todo o juízo. Juízo de Deus está com os egípcios, com Faraó. Então, quando acontecer essa adversidade da sua vida, não atrele a Deus, mas atrele ao maligno, porque debaixo das mãos de Deus há favor, bondade, de forma multiplicada sobre a tua vida. Você pode acreditar nisso. Quantos acreditam, diga amém. Talvez você não acredita, mas você vai acreditar nisso. E se você acreditar nisso, muda a tua vida com Deus. Então, o Egito, Deus, para libertar o povo, envia 10 pragas contra o Egito. Protegeu Israel dentro do Egito, mas mandou praga para o Egito e para Faraó. E logo após, o Mar Vermelho se abriu. E Faraó morreu junto com seus cavaleiros. A Páscoa judaica é uma festa que é comemorada até hoje em obediência, mas não só obediência, em memória a Deus. Porque lembramos de que Deus é fiel para cumprir, Ele cumpre as suas promessas. E essa passagem está transcrita lá na narrativa de Êxodo, capítulo 1. E diz assim, que comemorar esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Quem fez? O Senhor deu liberdade ao cativo. Isso é interessante. Então, Deus queria que o povo tivesse isso guardado no coração. Então, instituiu a Páscoa do Senhor. Amém? Todo domingo nós estamos aqui. Para nós, é como uma Páscoa, porque celebramos a ressurreição de Cristo. E assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele naquele grande dia. Então, você e os seus descendentes devem comemorar o que Deus estava dizendo para o povo. A Páscoa todos os dias. E um dado curioso é que os judeus ortodoxos, um dado curioso, até hoje, eles comemoram com orações em frente ao Muro das Lamentações a Israel. Eles vão lá no dia na Páscoa e celebram. Muitos rabinos, muitos judeus ficam lá na frente dos Muros das Lamentações. Mas para os cristãos que vivem a nova aliança do sangue, como nós celebramos aqui e participamos da ceia, para nós que unidos hoje formamos a igreja na terra, o corpo de Cristo, comemos o pão e bebemos do cálice para lembrar os feitos de Cristo na cruz hoje. Celebramos a Ele, a morte e sua ressurreição, ok? Pois, como está escrito, voltaremos a beber do vinho novo com Ele no reino de Deus. Então a ceia nos leva ao reino de Deus. A ceia é um ingresso também para o reino de Deus, porque se eu valorizo a ceia aqui, eu vivo em fé. Então eu também vou participar da ceia com o Cordeiro naquele grande dia. Tem crente querendo ir para o reino dos céus, mas desvaloriza a ceia. Não pode desvalorizar a ceia. Porque a ceia faz parte de nós entrarmos no reino. É uma promessa, está incutido lá. Vocês, hoje é a última vez, discípulos. Para pensar, irmão. Jesus sentado sobre as pernas, uma mesa, os pães, os discípulos que ia trair, sentado, João meio debruçado pertinho dele. E ele fala, olha, hoje é a última ceia, a última vez que vocês vão. Imagina que tragédia para os discípulos. É a última vez. Sinta-se assim, irmão. A ceia também traz esse. É a última vez. Só que Jesus encorajou-os com uma palavra, e quando ele ressuscitou, essa palavra ficou mais ardente no coração dos discípulos. Que nós vamos tomar a ceia com ele. Ele falou assim, essa é a última ceia.
nós vamos tomar novamente com o Pai. Então Jesus falou, fiquem tranquilos. Continuem ministrando a ceia. Paulo instituiu aqui em Coríntios capítulo 11, que nós lemos, a ceia, porque nós vamos voltar a tomar essa ceia nas bodas do Cordeiro, lá na Nova Jerusalém eterna. Amém, meus irmãos? Então, a ceia nos leva ao reino, por isso valorizamos tanto essa data. Eu valorizo, falando para vocês, eu fico em casa, a gente procura ficar ali, sabe, tentando reconhecer, se avaliar, se examinar. Então, porém, hoje eu quero fazer menção do perdão e do favor de Deus através da ceia. Amém? Do perdão de pecados através do sangue de Cristo. E se você entender essa palavra hoje, você vai sair diferente daqui. Hoje você sai crente dessa igreja, irmão. Em nome de Jesus. Quantos dão um amém aí? Amém. Glória a Deus. Porém, hoje então eu quero fazer menção do perdão de pecados através do sangue de Cristo. E qual é a pergunta que eu faço? Eu gosto de fazer muita pergunta no culto. Quando nós lemos lá no versículo, volta lá, Mateus 26, amém? Vamos ler lá em Mateus 26, versículo 28. Volta aí, se você tiver com a Bíblia aberta, faz um risquinho lá na Bíblia, em Mateus 26, no versículo 28, diz assim, isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em... E risca essa palavra favor aí, você vai ministrar na célula. Faz um risquinho se você tiver com a caneta aí. E o favor de muitos. Quem são esses muitos? Fiquei intrigado com isso aí. Por que Jesus... Quais são esses muitos? Quem são eles? Por que será que Jesus disse muitos e não todos? É interessante. E a gente vai ver no original, é realmente muitos. Não são todos. Mas eu entendo, e faço outra pergunta para você, debaixo do que eu entendo. O favor de Deus é para muitos ou para todos? Para muitos ou para todos? Então a palavra está divergendo, será? É muitos ou todos, pastor? Na verdade, a salvação é para todos. Mas Deus, o Senhor Jesus, por sua presciência, sabe que nem todos vão entrar. Por isso que Ele falou para muitos. Nem todos vão se dobrar diante dessa verdade, de que o sangue de Jesus derramado nos limpa e nos purifica do pecado. De que o sangue de Cristo, o corpo dele, é o favor dele, é o presente eterno que Ele nos mandou para nos levar para a glória com Ele. Olha, irmão, isso traz uma esperança tão linda, tão grande. Então a resposta é essa. A salvação sim é para todos. Porém Jesus tem essa onisciência, esse atributo, e Ele sabe que nem todos iriam querer, né? E quem é que recebe esse favor? Aqueles que procuram conhecer e viver esse amor, esse favor. Aqueles que procuram ardentemente, falam, Senhor, é verdade tudo isso? Então eu quero viver como igreja do Senhor, esse favor, esse amor, sabe? Então você acorda de manhã empolgado, você vai dormir empolgado, você fala, amanhã tem mais favor de Deus, amanhã tem mais amor de Deus, se Ele não poupou o seu filho, Ele haverá de poupar alguma coisa para mim? Mas irmão, nessa noite muda a tua mentalidade. Você não está condenado. A tua mente precisa acreditar que juízo é para ímpio, não para filho de Deus. Juízo não vai se cumprir na tua vida, a não ser que você queira. Mas você está linkado no favor de muitos, para a glória de Deus nessa noite, amém? E o favor de Deus é a demonstração o quê? Então, do seu amor. Sabe aquilo que por muitas vezes você procura e não encontra nas coisas? É porque te falta um pedaço, receber o favor de Deus. Você procura às vezes nas pessoas alegria, nos propósitos, nos carros, nas casas, nas alegrias, nas viagens, mas não está lá. O que você precisa está no favor de Deus. Não está dentro das pessoas e nem dentro de você. Às vezes a pessoa vai para uma psicoterapia, vai para um lugar e volta pior. Porque fica procurando dentro dela, só vê coisa ruim dentro dela. Pare de olhar para dentro de você e olhe para a obra de Cristo. Olhe para o favor que Ele tem sobre a tua vida. Fale, eu sou amado a esse ponto. Aí você começa a ter um verdadeiro sentido. Então Deus já te deu em forma de um favor impagável, imensurável, imarcessível, incompreensível, e por muitas vezes mal interpretados. Deus já deu esse favor para você, você não recebeu ainda, mas Deus quer que você receba. Quantos querem receber? Diga amém. Mas por sermos igreja de Cristo na terra,
Hoje você veio aqui para compreender melhor e sair daqui vivendo esse favor. Amém ou não? Quantos vieram para isso? Toda vez que eu venho para isso. Assim, eu quero compreender o teu amor. Quero viver o teu amor. Esse favor, alguns estão vivendo. Você sabia que tem pessoas vivendo o amor e o favor de Deus? Sabia que tem pessoas prosperando muito porque recebem o favor de Deus? Eu sou aceito, eu sou filho amado. Você sabia que tem pessoas que por aceitar o favor de Deus, não ficam mais combatendo com o pecado? Sabia disso? Enquanto você luta, esmurra o seu corpo, né? Que Paulo, quando fala de esmurrar o corpo, ele está falando sobre a obra de Deus, sobre o cansaço físico, um homem que sofreu prisões, não está falando de pecado. Tem gente que já pregou errado isso. Assim, Paulo falou que a gente tem que esmurrar o corpo para se libertar do pecado. Não, você precisa receber o favor e o amor de Deus na sua vida. Você precisa compreender o grande favor, o quanto você estava condenado a viver uma eternidade perdido. E hoje Deus está te convidando para viver o amor e o favor dele. Olha que coisa maravilhosa, né? E viver esse amor é você sair daqui recebendo ele em sua vida. Não tentando somente amar a Deus. Os homens fazem isso desde o princípio. Caim tentou fazer isso. Quando levou ofertas, né, do fruto do cereal, cavou e arrancou um cesto de fruto, Deus olhou. Tem justiça própria, Caim. E recebeu a oferta, que talvez nem tinha tanto valor, que era um cordeiro. O povo era vegetariano, fica imaginando Abel, né, criando ovelhas. Só se for para o leite e para a roupa, né? Porque para a carne, coitado, se ele fosse um dono de frigorífico, ele estava perdido naqueles tempos. Mas tem pessoas vivendo debaixo disso, não recebendo o favor de Deus, sabe? Não conseguem celebrar a Deus debaixo desse favor. É diferente, meus irmãos. É diferente vir para um culto debaixo do favor. Há desejo de operar, de fazer as coisas, de salvar alguém. Nós tivemos uma reunião da equipe aqui ontem. Há um desejo de andar com Deus, porque você recebeu um favor desse tamanho, tão grande. Quero andar com o Senhor, com esse Criador, amém? E eu quero discorrer aqui 3 pontos para você compreender e entrar na contagem desses muitos que receberão e recebem o favor de Deus, amém? Quantos querem entrar nesses muitos? E não são todos, mas são muitos, e eu vou entrar. Então, Jesus Cristo mencionou nesse texto que iam viver e receber esse favor, são muitos, né? O grande amor e perdão de pecados, ele sabe. Por isso que ele falou muitos. Ele era onisciente. Então, em primeiro lugar, para você que vai ministrar na célula, compreender que você é aceito. Compreender que você é aceito. Eu? É você. Fala para a pessoa aí, você. Você é aceito. Você foi escolhido. Eu tenho certeza que tem pessoas pensando assim, eu não. Porque você não sabe quem eu sou, pastor. É porque você também não sabia e não sabe quem eu era. Minha esposa sabe. Meus filhos, Rodrigo um pouquinho. Miguel nem sonhou passar por isso. Alguns me conhecem antigamente, sabe. Mas você precisa sair daqui ciente que você é aceito por Deus. E o favor dele chegou até você nessa noite, em nome de Jesus. O favor e o amor de Deus está querendo te envolver. Agora, o que eu tenho que fazer? Não se render. Você é aceito. Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Está aflito? Vem para Jesus. O convite é para todos. Vinde a mim. Compreenda que você é aceito. Deus tem favor para você. Não, pastor. Deus tem muita gente para cuidar. Ele quer cuidar de você também. Tem favor dele para você. E ele fala no final, no versículo 30, em Mateus 11, e o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Você nunca será rejeitado, sempre aceito pelo Senhor Jesus, do jeito que você é. Tem pastor que fica bravo quando eu falo essas coisas, mas é verdade. É o Evangelho. Entendeu? João 6,37 diz assim: todo o que o Pai me der, virá a mim. Não tem impedimento. Você está aqui hoje, para pensar. O Pai está te entregando para Jesus, Criador de todas as coisas. Aí ele continua dizendo assim, em João 6,37. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Nunca eu vou te rejeitar, filho.
Tem favor de Deus para você nessa noite, em nome de Jesus. Assim como tem para mim, assim como tem para a pastora, assim como tem para os supervisores, para o líder, para o irmão. Amém? Não há. E aí no versículo 36 diz assim: mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Então o que a gente precisa fazer? Crer. Diga, crer. O que eu preciso, pastor? Crer no favor de Deus, crer no amor de Deus, crer no cuidado dele, crer que Jesus morreu naquela cruz. Se eu começar a crer, e o crer vem no ouvir. Eu também não cria muito, eu não acreditava, mas se você começa a crer, e do versículo 35 diz assim, de João 6, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim um pouquinho antes, nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Está com sede por quê? Não veio até Jesus. Está faltando chegar mais perto dele. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou. E o quê? Que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Olha que coisa linda. A vontade daquele que me enviou, a vontade de Deus, que enviou Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, é que não se perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. A vontade de Deus, irmão, favor de Deus. Deus está clamando para que você ressuscite com ele na eternidade. Deus está clamando. E o versículo 40 diz assim: porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, o que eu disse aqui no primeiro ponto, compreenda que você é aceito por Deus. Compreenda que a vontade de Deus, se você ser salvo, quando a gente compreende isso, irmão, a gente começa a andar dessa forma. Segundo lugar, muitos vão receber, não todos. Mas o que a palavra de Deus diz? Que o amor é para todos. Deus amou a todos, é o segundo ponto. João 3,16, conhecido, vamos falar juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho, 17, ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Oh Deus, obrigado Jesus. Agradece aí, irmão, glorifica aí, irmão. Obrigado Jesus. Eu não merecia, eu não mereço, mas o Senhor me deu. E o entendimento não muda, mesmo quando você aceita que você já é filho. Eu não mereço, mas eu aceito. Obrigado Jesus. Meu, isso muda a nossa perspectiva. Terceiro e último lugar. Aí é o ponto mais difícil, porque precisa esvaziar. Então, o que está acontecendo aí no mundo espiritual hoje? Está acontecendo na tua vida no mundo espiritual? Deus está assim, ó. Vem, vem filhos, vem todos, vem. Mas, para entrar, tem uma, que é o terceiro ponto. Precisa negar a você mesmo. Em primeiro lugar, você precisa aceitar o que eu estou te falando, né? Porque o que eu estou te falando não é o que o meu coração está falando, mas é o que a palavra está dizendo. Você precisa, antes de aceitar o que eu estou falando, aceitar a palavra. Porque a palavra é a forma que Deus encontrou para falar com gerações acerca do amor dele para todos. Então você precisa aceitar o que eu estou falando, não porque eu estou falando. Aceitar na palavra, não porque só a palavra, mas aceitar que o Espírito de Deus instruiu pessoas através da palavra para eu estar aqui hoje falando a palavra para você. Eita Deus, aí ficou louco, né? Mas você precisa entender isso. Então negar já começa por aí. Eu me neguei tantas vezes, irmão, eu batia, eu esmurrava. Quando eu aceitei Jesus, não, porque eu fiz catecismo, porque eu fiz primeira comunhão, porque não é isso, eu rezava o Pai Nosso, Ave Maria toda noite, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Não é isso, é incompreensível. Eu também fiquei nesse choque. Precisa. Então existem pessoas que foram ensinadas costumes e coisas que seus antepassados ensinaram. E eu sei que fica difícil negar tudo isso. Fica. Aí vem uma loucura do Evangelho, que é uma loucura, né? Saber que um Deus Todo-Poderoso amou um homem pecador é uma loucura, é incompreensão. E eu sei que fica difícil negar tudo isso, porém é necessário para viver o favor e o amor de Deus. Negar tudo. Porque existem coisas, irmãos, criadas
na antiga religião que te aprisionam e traz engano sobre a tua vida. Não deixa você viver uma vida de paz. E também existem costumes ensinados para você precisa largar. Então Deus não se agrada, procure libertar-se, ouvindo a palavra e lendo a Bíblia e orando ao Senhor. Tem o nosso primeiro alimento lá pela manhã, a gente está lá. Tem hora que dá um choque. Mesmo eu já 12 anos, tem hora que o Alan fala, o Alan fez uma pergunta, e agora? Sei não, vamos lá. Daqui a pouco o Espírito sopra algo assim. Parece até que eu tinha preparado. Meu Deus, eu falei, é o Senhor mesmo. É experiências com Ele. Lucas 9, 23. Ou então você vem aqui no cursão, de sábado, e você começa a aprender. Meu, favor de Deus. Eu posso andar como Ele andou. Foi o que quantos encontros, Nilson? 12, né? 12 encontros do cursão. Para ensinar você a andar em conformidade com o favor de Deus que você recebeu, amém? Lucas 9, 23, para a gente já ir alinhando o final da palavra aqui. Jesus dizia a todos: se alguém acompanhar-me ou me seguir, ou quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim, este se salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Jesus garantiu, garanto-lhes, irmãos. Por isso que não são todos. Você viu o que ele está falando aí, nessa passagem? Em Lucas 9? Eu garanto-lhes que alguns que aqui se acham, que estão aqui hoje, nessa noite aqui, ó, por isso que não é todos, e meu coração se compadece. Mas eu peço graça a Deus para me levar esse evangelho o resto da minha vida, até o final, para ir alertando vocês. Paga um preço alto por estar aqui. Pastora paga um preço alto, irmão, por ser esposa de pastor. Sabia? Paga. Líder paga preço, faz parte. Há um galardão para aqueles que desgastam sua vida por amor do evangelho. Então nós não nos preocupamos por isso. Existe uma recompensa, uma paga. Se não for nessa vida, vai ser na vindoura. Mas sabe por que nós lutamos como igreja? O pastor está querendo se encostar na igreja para... Não é. Sabe por que nós lutamos como igreja? Para que a gente aumente as estatísticas dos muitos que entrarão na eternidade. Para cumprir aquilo que Jesus enviou como mandamento para a igreja dele, que é falar essa verdade aqui. Ó. Garanto-lhes que alguns aqui que se acham de modo nenhum, mas nem que o diabo venha enfurecido, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Muitos não vão nem passar pela morte, vão direto para o reino de Deus. Então muitos não mudam, irmãos, às vezes, porque só tem se preocupado com coisas desse mundo. Vou dizer para você que eu não me preocupo, mas eu toda hora me avalio e falo, tem muita carne agindo, tem muito desejo próprio, tem muita vontade própria agindo, preciso todo dia. Quando você se contata a palavra de Deus, você fala, não, eu ganhei um prêmio maior, não, Senhor, eu quero buscar mais a tua presença. Por isso que aqui na reunião eu falei aqui para os irmãos, eu exijo mesmo um pouco mais de mim, e tenho exigido um pouco mais dos líderes da igreja. Por quê? Porque as coisas do mundo não precisa exigir para você conquistar, para você ir atrás. O seu coração já vai te falar daqui a pouco. Estou com uma fome, que nem eu falei no início do culto. Não, vamos comer, o salgadinho está quente. Mas as coisas espirituais precisam ser ansiadas, meus irmãos. Viver com Deus é uma questão que você tem que entrar na condição dos muitos. Falar assim, não, eu tenho favor de Deus e eu vou viver em conformidade a esse favor de Deus. Esse amor, esse favor é a graça de ser salvo por Ele. Ter uma vida salva, amém? Então muitos não mudam por quê? Só se preocupam com as coisas desse mundo. Vivem como se nunca fossem morrer, acumulando um monte de coisa. E a Bíblia diz que aqueles a quem Ele ama, dá até quando dormem. Não sei o que está acontecendo enquanto eu estou dormindo, mas Deus deve estar fazendo alguma coisa. Porque eu me lembro bem que quando eu antes de me converter, eu trabalhava muito mais horas, ficava até tarde.
E eu tenho sempre olhado para mim, não, menos horas, porque tem as coisas de Deus. Mas tem pessoas que não querem pagar esse preço, não quer se negar, não quer deixar um pouco, quer mais, quer mais. E aí, o que acontece? Vivem como se nunca fossem morrer, acumulando coisas, parece uma certa loucura, né? Ou que Jesus não cumprirá o que disse, que iria voltar para buscar a sua igreja, mas ele vai cumprir, amém? Então, venham todos vocês que ouvem essa palavra e provem do pão da vida que é Cristo, amém? Provem do pão da vida. Para encerrar essa palavra, lá em Lucas 11, 27, Jesus estava ensinando algumas coisas, e ele falava que, o demônio, quando sai daquele corpo, daquela casa, a casa fica vazia, né? Ele estava ensinando lá em Lucas 11. E aí ele falou assim, ele ia ensinando a palavra, porque Jesus ensinava, por isso nós estamos focados no ensino da palavra na igreja, para que você tenha base, para que o mundo não te roube de Cristo, para que o teu chefe, a tua empresa não te roube de Cristo, para que você confie na palavra, para que você ande por fé. Nós estamos investindo no ensino da igreja, lutando, irmão, não é fácil, porque quando a igreja não compra, né, Nilson? Quando os irmãos não compram essa ideia de estudar, a gente fica aqui às vezes sozinho, mas nós vamos vencer em nome de Jesus essa batalha, porque é vontade de Deus. E aí, o que acontece? Por não aprender a palavra, quando entra em prova, decide errado, dá crédito para o mundo. Deixa o favor de Deus do lado. Então nós estamos focados, né? Graças a Deus, Deus concedeu o Nilson, a Glaucia, concedeu, alguns irmãos estão aqui. E assim, e outros que estão ensinando na célula, nós que estamos lá com o primeiro alimento também, para quê? Para ensinar a igreja, sabe? E nós também estamos aprendendo, porque quando nós ensinamos, aprendemos. Para quê? Que nós devemos valorizar o favor e o amor de Deus sobre as nossas vidas, irmão. Valoriza isso. E aí essa mulher, e aí Jesus ensinando, lá em 11, 27, pode pôr 11, 27 de Lucas. Ele ensinando acerca de demônios, que a casa fica vazia e 7 demônios piores vêm tentando entrar. Mas aí uma mulher, enquanto ele dizia essas coisas, ensinava, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e que te amamentou. Como você é uma criança, né? Foi uma criança. E aí Jesus no 28 responde o quê? Olha lá. Põe o 28. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Muito mais honra do que quem gerou o Filho de Deus. Muito mais feliz é. E quando eu vejo essa palavra feliz na Bíblia, eu entendo que há uma felicidade plena em Cristo. Por isso que eu luto por ela. A pastora também fala assim, eu não acredito. Eu gosto quando ela fala isso. Que ela que me motivou a pesquisar isso. Eu não acredito que as coisas boas são só para os ímpios. Não pode ser. Tem que ter paz na vida com Cristo. A paz está em receber o favor e o amor de Deus, meus irmãos. Amém? Então fique de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Que favor é esse, Pai? Feche seus olhos. Não anda agora. Irmão, essa palavra... Você vai caminhando com Deus, e um dia, Ele mexe no teu coração de uma forma tão especial, com tanto amor, que você acaba querendo se render, assim, de forma espontânea. E quando você se depara com ouvir o favor e o amor de Deus, teu coração precisa abalar, sabe? Quando nós nos deparamos com o favor e o amor de Deus, com a condenação que existia, com para onde eu estava indo, para onde a minha alma estava sendo levada, aonde uma geração, quando eu olho, irmão, para a minha vida, eu não gosto muito de ficar falando, mas quando eu olho assim, para onde eu estava caminhando com a minha família, com a minha esposa, sonhava, pensava em ser feliz, em criar os filhos, e no momento dado da vida, o diabo começou a atrapalhar, porque eu não tinha entendimento do favor e do amor de Deus, mas quando o entendimento do favor e do amor de Deus veio no meu coração, eu falei, eu vou lutar. O diabo não pode levar a minha família, o diabo não pode levar a tua família, sabe, irmão? Você que está aqui nessa noite, a força para você combater esses conflitos que você tem dentro de você, na tua casa, é o favor e o amor de Deus, e é um favor imerecido, não tem como pagar, mas de alguma forma você, quando recebe, você quer fazer algo para Ele, que é um favor maravilhoso de Deus. E aí você consegue enxergar a graça de Deus. E eu falo para os líderes de célula, irmãos, motiva os irmãos a receberem a graça de Deus.
Eu fui numa célula essa semana, em 2 ou 3, não lembro, às vezes eu vou indo esporádico, aqui e ali. E aí eu vou vendo, eu vou agradecendo a Deus, Senhor, obrigado. Tem pessoas despertando para o teu favor, Jesus. Tem pessoas recebendo o teu amor, Jesus. Sabe, as portas estão se abrindo para as pessoas receberem o teu amor, Jesus. E aí eu falei algo aqui para os irmãos ontem na reunião, eu vou repetir para a igreja hoje. Chegou um ponto que eu não venho mais no culto para mim. Eu não venho mais. Eu venho no culto para servir você. Mas esse entendimento, quando a graça cai no nosso coração, não é só para o pastor, para o levita. Eles também vêm no culto para servir vocês. Mas cai no teu coração também. Eu estou lá para servir, para dar um abraço naquele irmão. Eu estou lá naquele culto lá para convidar uma pessoa, para falar do amor de Deus. Sabe, eu estou lá para servir, porque Deus me serviu. Deus foi favoroso, eu fui favorecido pelo amor de Deus que eu não merecia. Você está sendo favorecido nessa noite ao ouvir essa palavra, por um amor que você não merecia. Vai, irmão, e repassa para os outros, lá no seu trabalho. Repassa esse amor para as pessoas, esse favor de Deus, sabe? E eu falei para a equipe aqui, falei, nós fazemos encontro mesmo porque não fica em nós. Quem recebe de forma plena o favor de Deus, reconhece que recebeu algo muito grande, que não cabe, não dá para ele receber sozinho, precisa compartilhar. Precisa compartilhar com os demais. E aí a gente vai na célula, aí a gente motiva um líder, ora por ele, abraça, aí o líder vai e ora, faz um discipulado com o jovem, faz um discipulado com o irmão, abraça o irmão, fala para o irmão olhar por fé, aprender a crer. Não, irmão, deixa mesmo isso para trás, mas está doendo muito. Não, larga lá, irmão, Deus tem coisas novas. Aí nós vemos o favor de Deus no seu exercício prático de fé, sabe? A igreja levando o favor de Deus. E quando 100% dos irmãos assimilam, guardam isso no coração, aí sim a igreja está poderosa, aí sim Deus, sabe, aí nós podemos sim ganhar a muitos, sabe, porque vai haver um dia que vai chegar uma última pessoa, só falta cumprir isso, tá? O evangelho vai chegar para uma última pessoa, quando a última ouvir, olha, tem favor de Deus sobre a tua vida, assim como um relâmpago vai sair do Oriente, se posta até o Ocidente, a vida do Filho do Homem vai se cumprir. Estamos ouvindo, estamos ministrando, as pessoas estão sendo ministradas. Um dia o último vai ouvir, só falta isso. Porque quando o Evangelho da cruz foi pregado a toda a raça, assim será o grande dia, nesse dia será o grande dia virtuoso do Senhor. Então nós cremos, irmãos. Você veio aqui para orar para uma pessoa, se o Espírito Santo está te movendo para alguém, você vai fazer isso nessa noite, nós vamos fazer uma oração, você vai fazer uma oração recebendo esse favor, esse amor de Deus. Coloca a mão sobre o teu coração, eu vou pedir para que diminuam as luzes, deixa só a luz aqui da frente, e você vai orar agradecido por esse favor que te alcançou, esse favor maravilhoso que te alcançou. E aí às vezes você recebe uma notícia trágica, irmão, durante a semana, mas aí você fala para você mesmo, o favor e o amor de Deus me alcançou. Sabe por que Deus falou isso no meu coração? Hoje ao pegar no meu celular eu ouvi uma notícia que não me agradou. E era para eu ter chegado aqui hoje, para baixo. Mas ao mesmo tempo, eu olhei para a promessa do favor de Deus. Eu falei, eu fui coberto pelo favor, eu fui alcançado, nada pode me entristecer, ao ponto de eu não adorar a esse meu Senhor. Compreenda isso nessa noite, irmão. Nada pode nos separar do tão grande amor de Deus. Não é o quanto você o ama, mas é o quanto Ele te ama e te amou, e está derramando o favor dEle sobre a tua casa, sobre os teus. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, nessa noite, não só pela minha vida, não só pela minha casa, mas por essa igreja, cada um que entrou por essas portas hoje. Ó Deus, que o resultado dessa palavra, Senhor, o resultado dessa ministração no coração desse homem, dessa mulher, seja para que eles recebam o seu favor, o seu presente, a graça de Jesus Cristo, a salvação. Pai, é para isso que nós estamos aqui. Cumpra isso na vida dos teus filhos, na vida dessas pessoas, na vida desse que está te conhecendo hoje, ouvindo essa mensagem, talvez uma mensagem completa hoje pela primeira vez.
Ó Deus, talvez ele até, ou ela entrou impaciente por essas portas, mas se submeteu, Senhor. Que o teu amor e o teu favor os alcance, e que eles sintam esse amor como nós sentimos. Que 100% dos irmãos que estão aqui possam crer nesse amor e nesse favor que nós cremos, Jesus, e que nos motiva, que nos impulsiona a sermos diferentes. Ó Deus, essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você que está aí, que recebe o favor de Deus, meu irmão, se você quer fazer isso hoje, quando acabar o culto, você fala assim: eu quero receber esse favor de Deus. Você pode até vir até em mim no final desse culto e me dar um abraço, que eu vou orar por você. Eu não vou te chamar aqui na frente hoje, mas eu vou ficar aqui na frente. E se alguém falar assim: eu quero receber esse favor, você pode sair do teu lugar no final do culto, vir aqui me dar um abraço, eu vou orar por você. Eu vou dizer para você que tem saída assim para a sua vida. Eu vou dizer para você que o favor de Deus te alcançou como me alcançou, e você vai ser aceito e vai morar no céu para toda a eternidade. Não se importa com o dia de amanhã, porque o Senhor é quem vai cuidar de todas as coisas, amém? Em nome de Jesus, nós vamos louvar um cântico. Que você fique nessa adoração com seus olhos fechados. Talvez você vai querer aí renovar a tua aliança. Você pode vir também no final do culto me dar um abraço. Vim aqui que eu vou orar por você no final do culto, amém? Hoje nós vamos abrir esse espaço, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Te adoramos, Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu favor. Nós não merecíamos. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Aleluia, Jesus. Me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. O favor dele lança fora o Novas medo. sandálias pra suportar o id. Aleluia. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Você sentiu de orar por alguém? Vai nessa pessoa. Nova irmão. sandália e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e Deixei tudo para trás. eu afundei meus barcos no cais. Porque Jesus abriu mão da glória dele, eu abro mão da minha vida por ele, amém? Ele abriu Aleluia. mão de sua glória. Glória a Deus. Sangrou no madeiro por mim. Cante, irmão. Me conectou, Cante, minha irmã. Salvou, curou. Ele fez primeiro por nós. Ele me deu Aleluia. um destino. Ele se entregou por Uma você. capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Aleluia, Jesus, obrigado, meu Pai. Novas sandálias. Aleluia. E Então cantemos e disse: celebremos a Ele. vai. E eu, e você, e eu. E eu. Aleluia.
meus pais. Eu queimei minhas carroças. Queime as carroças, as coisas antigas da tua velha vida. Eu afundei meus barcos. Aleluia, oh aleluia. O Filho de Deus veio te encontrar. Aleluia. Recebe o favor dele. Recebe o favor e o amor dele. Recebe o amor de Deus. É o Filho dele. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o amor do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh. Aleluia. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Eu não tenho mais. Só tenho você, somente o Senhor. palavras de vida eterna. Teu amor, teu Pra amor, onde eu irei, o teu favor me alcançou. não tenho pra onde A tua voltar. glória ele derramou. Você, Aleluia. palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só quero você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. Só tenho o favor de Deus. Só tenho o amor dele. Pra onde eu irei, se eu não tenho, Nem quero voltar. Eu não quero mais voltar, Senhor. Aleluia. Eu nem quero mais voltar. Eu quero ir com você, Senhor. Eu quero ir contigo. Teu amor nos alcançou. Choreando alabaxu e candarás. O amor dele nos cobriu. Aleluia. Checalabaçu e acenda alabás. É o amor dele, meu irmão. Te faz libertar-se do pecado. O favor dele traz alegria. Você não é um fracassado. Você é amado. Aleluia. Glória a Deus. Vá. Que o mundo saiba disso. Sabe por que ainda você não viveu na plena? O mundo tem que saber disso. Tem favor de Deus. Imensurável favor de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos agradecer por este culto abençoado. Amém? Nós não vamos estender, mas eu estarei aqui à frente se os irmãos quiserem conversar comigo. Amém? Pai soberano, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai, pelo teu favor. Nós agradecemos. Somos igreja por causa do teu favor. Fui alcançado por causa do teu favor. Nós te agradecemos. O Senhor tem alcançado pessoas aqui por causa do teu favor. Nós agradecemos, Senhor. Que essa palavra continue queimando no nosso coração. Pois eu sei que essa semana coisas novas virão. Eu sei que essa semana, recebendo esse amor, esse favor, novas portas irão se abrir. O Senhor
ligou a aliança conosco novamente, que havia sido quebrada pela própria humanidade. Ó Pai, hoje nós temos plena comunhão com o Senhor. Obrigado, Jesus. Leva os teus filhos em paz, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vou pedir para que os irmãos acendam as luzes. Glória a Deus. Acenda as luzes, nós temos alguns avisos. Vou dar a bênção apostólica. A reunião, cadê a Ângela? A pastora vai ser aqui na frente mesmo, aqui. Ó, os pais, os responsáveis por Maria Eduarda, João Vitor, Guilherme Melo, João Pedro, Giovana, Isadora, Ana Clara, Miguel, Cauã e Guilherme Nicolas. Procurem a pastora e a Ângela aqui no final do culto, bem rapidinho. Nós temos cantina hoje, amém, irmãos? É o salgado, né, para o Ministério Infantil, é para recursos para o Ministério Infantil, amém? Em nome de Jesus. Acho que eram esses os avisos, né? Estenda as mãos à frente, permitam dar a bênção apostólica. Dá uma respirada bem funda aí, irmão. Tem ar entrando nesses pulmões? Assim como o ar está entrando, o favor de Deus também está entrando. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com toda essa igreja, esses irmãos, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Amém. Deus te abençoe. Dá um abraço forte no teu irmão. Aleluia.